Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia, esse é o meu canal Cozinha Natural Criativa e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um escondidinho 3 em 1. Por que 3 em 1? Porque você pode usar essa mesma receita para fazer 3 variações, você pode usar de 3 formas diferentes. E a receita de hoje é muito prática, eu vou te ensinar também a substituir ingredientes para você usar tudo que tiver na sua geladeira, além de dicas de armazenamento. Sim, pessoal, porque o meu canal não é só de receitas, é um canal onde eu te ensino a cozinhar de verdade e eu te dou muitas dicas, além de substituições, dicas práticas para você armazenar a comida, porque se a gente sabe fazer armazenamento de forma correta, é muito prático, facilita muito a nossa vida, né? A gente pode ter comida por até 3 meses prontinha na nossa geladeira. Então vamos lá que eu vou te ensinar a fazer esse escondidinho vegano maravilhoso. Vamos lá? Para começar, eu vou fazer um escondidinho de batata. Eu tenho aqui 1 kg de batata descascada. Eu vou deixar para cozinhar. Deixei já descascada para facilitar. Que aí a gente fica mais fácil depois, né? Eu vou cozinhar pra gente fazer o nosso purê. Nunca coloque a batata para cozinhar em água quente, porque ela não vai cozinhar de uma forma apropriada, não vai ficar tão com a textura tão boa, tá? Então sempre com água fria. Vou deixar cozinhando só com um pouquinho de sal. E pronto. Se você não tiver batata, você pode substituir por outros ingredientes. Abóbora, mandioquinha, batata doce, a mandioca, ou seja, qualquer ingrediente que você tenha na sua geladeira que possa se transformar num purê, porque o escondidinho nada mais é do que a base dele é um purê de legumes, de qualquer legumes que você tenha na sua geladeira, tá bom? Então, enquanto ela cozinha ali, eu vou mostrar pra vocês os meus ingredientes que eu separei pra gente fazer o recheio. Então, aqui eu tenho cogumelos, tomate e pimentão picadinho, salsinha, 2 cenourinhas pequenas cortadas em cubinhos pequenos para poder cozinhar de uma forma rápida, grão de bico já cozido, com um restinho que eu tinha na minha geladeira. Então, cebola, aqui eu tenho cebola picadinha e alho. Não necessariamente você precisa usar esses ingredientes, eu estou mostrando o que eu tenho na minha geladeira. Então eu tirei tudo e eu vou aproveitar esses ingredientes para poder fazer o recheio do escondidinho. Se você não tiver isso, você pode colocar o legume que você tiver, abobrinha, cenoura que eu já tenho, você pode colocar outros legumes, espinafre, escarola, azeitona, milho. Enfim, é uma infinidade de combinações de acordo com o seu gosto, de acordo com o que você tiver na sua geladeira. E o que eu aconselho a você fazer? Esse tipo de receita é uma receita onde você pode usar a sua criatividade, mas principalmente você pode usar ingredientes que possam vir a perder. Então é um aproveitamento integral de alimentos. Você não precisa seguir uma receita para poder fazer um escondidinho. Você abre a sua geladeira e esse é o momento de você pensar tudo que você tiver lá dentro, que você não teve tempo de usar, que sobrou de outras receitas, você pode misturar tudo e fazer um belíssimo de um recheio. Vamos lá? Então, enquanto a batata está cozinhando, eu vou fazer o recheio do nosso escondidinho. Vou começar refogando a cebola e o alho. Coloquei azeite, a cebola e deixa fritar bem. Lembrando que sempre a cebola primeiro e depois o alho, porque o alho queima mais rápido do que a cebola.
Bom, agora a cebola já tá bem douradinha, eu vou colocar um dente de alho para poder refogar. Eu tinha colocado metade de uma cebola, mas isso daí é a gosto, tá? Eu não vou, nessa receita eu não vou falar quantidades exatas de ingredientes, porque não tem, é a gosto. Então eu fui pegando o que eu tinha na geladeira, e aí você vai e mistura tudo até dar um recheio que seja da sua preferência. Então eu tô falando só para você ter uma referência mesmo. Eu coloquei meia cebola, um dente de alho picadinho, e aqui tem 1 quilo de batata, que deu mais ou menos, não, deu exatamente 7 batatas. Então, só para vocês saberem. Agora que a cebola e o alho já estão bem refogados, bem fritinhos, eu vou colocar o tomate. Eu sempre faço essa mesma base. Se você me acompanha no canal, você já deve ter percebido. A minha base para fazer a maioria das receitas é isso: cebola, alho e tomate. Depois eu coloco o que eu quiser de ingrediente, mas eu acho que essa combinação de base, de refogado, fica maravilhoso. E eu vou colocar o pimentão também, tá junto. Eu coloquei, tá ouvindo o barulhinho? Esse barulhinho é ótimo, né? De refogado. Aqui eu usei 2 tomates bem maduros e um pedaço de pimentão vermelho. Não sei mais ou menos quanto, um pedaço de pimentão. Agora eu vou deixar ela refogar bem, vou colocar só um pouquinho de sal, vou tampar e vou deixar ele refogar. Pronto, a gente tampa. Enquanto ele refoga, eu vou cortar o cogumelo. Eu vou usar esse cogumelo, mas você pode usar outros também, o que você preferir. Já tá lavado, eu cortei aqui a parte de baixo, tá lavadinho, pronto para usar. Vou cortar ele em cubinhos pequenos, bem delicados. Nosso refogado já tá pronto, tomate, cebola, alho e pimentão. Agora eu vou colocar a cenoura cortadinha, tá? Em cubinhos. Aqui eu tenho 2 cenouras pequenas. Vou colocar para cozinhar. O cogumelo eu vou colocar só no final, porque ele cozinha muito rápido. Então, se você usa cogumelos em receita, a minha dica é coloque sempre no final. Vou colocar um pouquinho de água para poder cozinhar a cenoura. Pouquinha coisa, porque a gente não quer um recheio muito aguado. E agora eu volto e tampo a panela, deixo ela cozinhar aqui. Enquanto isso, a batata para o nosso purê está cozinhando. Ela não está pronta ainda. Depois que ela estiver cozida, como é que eu sei que ela vai estar no ponto certo? A hora que eu espetar o garfo e ela entrar com bastante facilidade, tá bom? Então, enquanto isso, deixa ela cozinhando aqui. Bom, gente, a nossa cenoura já está cozida. Ó, tá bem cozidinha, acabei de provar. Tá bem molinha. Agora sim a gente vai colocar os outros ingredientes. Eu vou colocar o grão de bico, que já está cozido. Aqui tem mais ou menos 1 xícara de grão de bico cozido. Vou colocar o meu cogumelo, que já está picadinho. Vou colocar meia xícara de extrato de tomate. Para ele ficar um pouco mais cremoso.
que eu vou colocar até um pouco mais, vou colocar mais meia xícara, uma xícara no total. Aí eu vou explicar pra vocês o segredo. Se você for comprar, não tiver molho de tomate caseiro na sua casa e você for comprar um molho de tomate, qual que eu recomendo? Sempre que você leia os ingredientes, leia o rótulo. Então esse daqui, ó, é o que eu sempre uso e eu recomendo. Ó, mostra aqui. Ele tá escrito 100% pomodoro ou 100% tomate, que é o que vai estar escrito no Brasil em português, né? 100%. Sem adição de sal, sem adição de conservante, sem adição de nenhum outro ingrediente. Ele tem que estar escrito 100% tomate, só isso. Se você achar essa passata, no Brasil também chama passata, que é um produto italiano. Se você achar esse produto, você pode consumir, porque é um produto íntegro, um produto muito mais natural do que qualquer outro molho de tomate pronto. Eu sempre tenho esse na minha casa, porque não é sempre que a gente tem tempo de fazer molho de tomate, né? Então esse daqui, ele salva em vários momentos. Então aqui eu vou pôr mais meia xícara. Vou colocar um pouquinho de água também, para ele não ficar tão grosso. E vou colocar também alguns temperos. Então, o que eu tenho aqui? Pimenta do reino. Vou colocar um pouco. Vou colocar um pouco de orégano. Cúrcuma. E um pouquinho de pimenta, porque afinal de contas, né, a gente gosta de uma pimentinha. Pouquinha coisa de pimenta. Pronto. É isso. Vou acertar o sal também, colocar mais um pouquinho de sal. Vou colocar um pouco de água. Meia xícara de água. Pronto. Agora eu vou tampar e vou deixar ele terminar de cozinhar, porque os cogumelos estão crus ainda. Então eu vou tampar ele um pouquinho para ele cozinhar. Enquanto isso, a nossa batata tá no fogo ainda. Já tá uns 20 minutos. Ainda não está completamente cozida, tá? Só quando algumas já até estão. Cozinhar mais um pouquinho, mais uns 10 minutos. Pronto, o nosso recheio já está pronto. Ó, super cremoso. Eu não quero ele muito aguado, mas ele também não pode ficar seco. Ele tem que ficar um recheio cremoso, para o nosso escondidinho ficar cremoso. Ele já tá pronto, tudo cozido, quentinho, tempero. Já vamos provar, antes de eu falar, né? Provar pra ver se tá bom de tempero. Tá ótimo. Ótimo de tempero. Então agora, por último, antes de desligar, eu vou colocar a minha salsinha. Que pode ser também coentro, pode ser manjericão, pode ser a erva fresca, o tempero fresco que você quiser, para dar um toque bem gostoso. Vou misturar e a gente já vai desligar o fogo. Tá pronto o nosso recheio do nosso escondidinho. Por que eu falei no começo que isso aqui era uma receita 3 em 1? Porque esse recheio você poderia usar para qualquer outra coisa, inclusive só ele. Só esse recheio com arrozinho já tá pronto sua refeição, né? Então você não precisa usar ele só para um escondidinho, você pode usar para qualquer outra receita. E o purê também, então você pode servir só o purê. E a gente vai fazer um purê vegano, então, ou seja, sem adição
de leite, sem adição de manteiga. Se você tem intolerância à lactose, você pode comer sem nenhum problema. Vamos ver a batata. Algumas eu já separei aqui, porque elas já estavam cozidas, porque elas são pequenas. Essas daqui, elas são grandes ainda, então elas não cozinharam por completo. Quanto maior a batata, eu deveria ter cortado ela no meio. Uma dica: quando você tem batatas pequenas e grandes juntas, para cozinhar juntas, corta a grande no meio. Eu não usei essa dica, eu esqueci, mas eu tô passando para vocês agora. Tô só separando as que já estão cozidas, tá? Porque senão ela vai soltar na água, vai esfarelar. Pronto, nós só temos agora 2 batatas para terminar de cozinhar. E aí a gente já segue pro nosso purê. Pronto, nossa batata já está todas cozidas. Todas já estão cozidas. Agora chegou a hora da gente fazer o nosso purê. Eu vou usar essa pecinha aqui de purê, mas também pode ser aquele que você amassa, sabe? Aquele que é uma base assim, você amassa. Ou se você não tem nenhum desses, você pode amassar com garfo, até ficar bem fininho, tá bom? Então vamos lá. E não tem segredo. Só a gente colocar a batata aqui e amassar. Pronto, gente, já espremi todas as batatas. Agora, o que eu vou colocar? O leite, eu vou usar leite vegetal. Eu tô usando leite de arroz. Eu trouxe aqui também um outro que eu tenho de amêndoa, porque esse aqui eu tenho bem pouquinho, só pra vocês verem que não tem problema se eu misturar um leite com o outro. Pode ser o leite vegetal que você tiver na sua casa, qualquer um. Eu vou colocando aos poucos, até eu ter a textura que eu quero. Eu vou colocar azeite, não vou usar manteiga, eu vou usar azeite. Então, também uma quantidade pouquinho, não é pra colocar um monte de azeite. Sal, vou colocar mais um pouquinho de sal. E de tempero, eu vou usar só pimenta do reino. Ficaria muito bom com noz moscada, mas eu não tenho. Se você tiver, põe um pouquinho de noz moscada. E eu vou colocar no fogo baixo, mexendo até dar a textura que eu quero. Ó, vocês verem que não tá ainda uma textura de purê, então eu vou colocar mais leite. Ó, olha que lindo isso, gente. Ó, vou colocar um pouquinho mais de leite. Eu não quero um purê mole demais, mas também não pode ser um purê muito duro. Tem que ser cremoso. Eu vou colocar esse leite todo que eu tenho aqui. Qualquer leite vegetal, tá, gente? Pode usar água? Até pode, mas não vai ficar um resultado tão, assim, saboroso. A gente quer dar sabor nesse purê, né? O leite vegetal, ele atribui um sabor melhor. Olha que textura desse purê, que maravilha. O meu leite preferido para fazer purê é o leite de coco e o leite de inhame. Se você tiver um desses dois, pode usar, que é sucesso. Vocês percebem que eu coloco o leite aos poucos, porque se eu colocar muito, ele pode ficar muito mole, perder a textura. Ah, essa é a textura que eu quero, ó. Percebem? Já tá molinho. Pronto.
eu quero essa textura porque eu vou usar para fazer o escondidinho. Se eu fosse usar ele para comer com comida, eu poderia até colocar um pouquinho mais de leite para ele ficar mais cremoso. Isso aqui é a gosto. Você coloca o leite, a quantidade que você quiser para dar a textura que você gostar, tá bom? Mas pro escondidinho, não é bom que ele fique muito mole, porque senão na hora de cortar ele desmancha. Ele vai ficar aguado. Ele tem que ficar numa textura não muito dura nem mole. Uma textura que fique, sabe? Que ele consiga manter uma estrutura. Vou pôr ainda um pouco mais de... Sempre coloco aos poucos. Se você já acompanha os meus vídeos há um tempo, você já deve ter percebido que eu gosto de pôr tempero aos poucos. Eu vou provando, coloco um pouquinho de sal para não perder a mão. Porque senão você coloca um monte de sal de uma vez e aí já era, estragou a receita. Agora ele já tá... Ó, a textura tá perfeita, o sabor está perfeito. E olha isso, olha essa textura, sem precisar de manteiga, sem precisar de leite convencional. E pronto, aqui já tá pronto. Então aqui, gente, nós já temos o nosso purê, que já tá pronto. Então, se eu quisesse servir ele desse jeito, tá perfeito, tá prontíssimo para ser servido, purê de batata. Aqui eu tenho também o meu recheio de cogumelos com grão de bico. O meu recheio, que também já está pronto para ser servido, do jeito que eu quiser. Eu posso só colocar por cima do purê, eu posso servir ele com polenta, posso servir com arroz, posso servir com uma massa, um macarrão, do jeito que eu quiser, tá prontíssimo. E agora eu vou montar o nosso escondidinho, que vai ser uma terceira opção. Para você ter essa comida por muito mais tempo, ela dura até 3 meses no congelador. Então eu vou te ensinar, você pode usar duas embalagens, tem 2 modelos, né? Que facilita o seu dia a dia. Poderia usar o plástico também, mas não é tão recomendado. Mas pode usar, se você quiser. Eu gosto de usar o vidro, só que o vidro ele não é tão prático. Por quê? Porque o vidro não aguenta um choque térmico muito grande, né? Você não pode tirar a embalagem do freezer e colocar no forno de uma vez. Ele vai estourar, então não é legal. O alumínio, ele, na minha opinião, é o mais prático, porque eu tiro do freezer e já coloco no forno. O escondidinho, ele tem que ir no forno para dar uma gratinada, para dar um sabor especial. E aí no final, quando você for levar ele ao forno, você pode fazer um acabamento diferente, uma finalização diferente. Você pode colocar um queijo vegetal, um queijo que você queira, pode colocar uma farofinha de amêndoas, pode colocar algumas outras coisas para dar um toque diferente. Mas isso só no final. Pode colocar também farinha de rosca para gratinar, mas independente do que você quiser, ele sempre tem que ser finalizado no forno para gratinar e para juntar esses 2 ingredientes, né? Para ele ficar com uma textura melhor, o purê e o recheio. Então, eu vou usar esse aqui. Eu uso esse aqui mais pra... Como eu vou comer ele agora, então eu vou usar o vidro para fazer uma porção para eu comer agora. E esse daqui é para congelar. Então, vamos montar o nosso escondidinho. Eu vou colocar aqui o purê, uma quantidade. Aqui, ó. Pouco de purê no fundo, até muito. Para cobrir o fundo. Tá quente, tá, gente? Não é para esperar esfriar, porque a gente vai dar o choque térmico. Então, aqui, um pouquinho de purê no fundo. Vou cobrir com o recheio.
agora, uma última camada de purê. Agora tem que ser bem delicado, porque a gente tem que cobrir todo esse recheio. Então, eu coloco um pouquinho de purê, assim, em várias partes da embalagem, pra gente poder cobrir. Fica mais fácil de cobrir. Aí, delicadamente, com a colher, a gente vai espalhando. Então, aqui ele tá pronto. Na hora de assar, você pode colocar alguma finalização por cima, como eu já tinha falado, farinha de rosca, um queijo vegetal, uma farofinha de castanha, o que você quiser para dar uma crocância e para gratinar. Eu vou fechar a embalagem e a gente vai dar o choque térmico antes de ir ao freezer. Essas embalagens de alumínio você encontra em supermercado, você encontra em lojas de embalagem, elas são super simples de serem encontradas. Então agora eu vou pegar a água que tá gelada, que eu deixei no congelador pra gente dar um choque térmico. Bom, aqui com muito cuidado a gente vai colocar um pouco de água gelada, uma bacia, só pra dar esse choque térmico antes de colocar no freezer. Então é isso, a gente vai deixar aqui uns 5 minutos para ele esfriar completamente. Esse choque térmico, gente, é para acelerar o esfriamento dele, para não ficar muito tempo fora do freezer. Como ele já está cozido, a comida já está pronta, ela não pode ficar muito tempo fora da geladeira, porque ela começa a oxidar, ela corre o risco de azedar, corre o risco de ser contaminado, de bactérias e tudo mais, né? Porque aumenta a exposição do alimento. Então, o correto para congelar é tirar da panela, fazer o choque térmico e colocar no freezer. Assim você consegue manter um alimento com uma qualidade muito boa. E assim que você tirar do freezer e colocar no forno para você finalizar o seu escondidinho, você vai perceber que ele tá com a textura boa, com sabor bom. Da mesma forma que você fez, ele vai manter. Então esse daqui é pra gente manter a qualidade e principalmente manter a validade do seu alimento, tá? Se você fizer esse procedimento certinho, ele vai durar por muito mais tempo. O indicado, até 3 meses ele dura, mas provavelmente o indicado é que você consuma antes de chegar aos 3 meses, porque é um congelamento caseiro, né? Por mais que a gente siga direitinho todas as recomendações, o ideal é que você consuma antes de 3 meses. Então eu vou deixar ele aqui, eu vou montar mais escondidinhos. Esse aqui eu já dei o choque térmico, esse aqui eu tô dando choque térmico agora. Daqui eu vou levar diretamente para o freezer, pode colocar a data, é bom que você escreva a data, escreva o que é, para depois você lembrar, né? Aqui eu vou anotar aqui direitinho antes. E é isso, aí quando você for finalizar ele no forno, você pode tirar direto do freezer e levar para o forno, não tem problema nenhum, tá? E por isso que eu acho muito prático. Você não precisa lembrar um dia antes de tirar do freezer e deixar de ser para a geladeira. Não, direto do freezer para o forno. Você só precisa ter o cuidado de tirar essa tampinha antes. E aí você pode regar com um pouquinho de azeite, pode finalizar da forma que você quiser, com um pouco de farinha de rosca, queijo vegetal, o que você quiser, tá bom? Para poder finalizar. E esse daqui também eu vou fazer agora. Eu deixei no vidro porque eu vou levar ele pro forno agora para poder finalizar
para minha refeição de hoje. E ainda sobrou um pouco de comida pronta, ó. Sobrou um pouquinho de purê e sobrou bastante desse recheio que eu vou colocar em potinhos individuais para usar em outras preparações, né? Então esse purê ainda dá para uma refeição, esse recheio dá para fazer alguma outra coisa, ou eu posso congelar ou eu deixo na geladeira para usar em outra coisa, em uma massa, alguma outra refeição. Então, essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma receita super prática, que você pode trocar os seus ingredientes, você pode usar o ingrediente que você tiver, uma receita acessível, prática, gostosa, super proteica. Vocês viram que eu usei o cogumelo e o grão de bico, então desnecessário usar outra fonte de proteína, porque já é bem completo. Então, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, me siga nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aperte o sininho para você receber todas as minhas receitas. E obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!